Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai bater um papo, a gente vai fazer um breve update sobre a situação mundial, né? Os ouvintes tinham me pedido para falar sobre isso com relação ao conflito ali de Israel com o Irã. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje, né? Então vamos lá, vamos dar um contexto logo de cara, que é o seguinte. Então hoje dia 16/6/2025, né? Não, se tu for ver esse vídeo no futuro, leve isso em que eu tô falando em consideração. E, bom, recentemente a única democracia do Oriente Médio começou um conflito com o Irã. O motivo aparente é o programa nuclear do Irã. Mas será que é isso mesmo? O que motiva esse vídeo é a questão ali da única democracia do Oriente Médio, tá? Ter entrado em confronto com o Irã, ter feito um ataque preventivo. Estão brigando até hoje, né? Ainda não fizeram as pazes no momento que eu estou gravando esse vídeo, estão se fogueteando tudo para lá e para cá, tá? E a gente vai. E meio que assim, eu não tô muito preocupado com isso, entendeu? Com aquilo que chamaria de small picture, né? Que seria as picuinhas, que tal jogou míssil, não sei aonde. Não, eu tô tentando pensar no cenário mais amplo, né? Se tu quiser ver um cenário mais micro, você pode ir lá no canal do Hoje no Mundo Militar, ele vai te contar os mísseis maravilhosos do Irã, os mísseis maravilhosos da única democracia do Oriente Médio, aquela coisa toda. Mas pra mim isso não importa muito, tá? Então a gente vai dar eu vou dar uma breve recapitulação da situação mundial dos últimos 40 anos, tá? Se você é inscrito no canal, muito do que eu vou falar aqui eu já falei, tá? Bom, vamos começar falando sobre o antigo paradigma, tá? Que é o seguinte, né? Depois da queda do Muro de Berlim, o mundo entra em uma nova era. Ali começou talvez em 88, né, que é o fenômeno chamado de fim da história, né? Mas começou uma nova era, todas as ideologias foram derrotadas e sobrou o liberalismo, né? Então o liberalismo se torna a ideologia vitoriosa, que é aquilo que é conhecido como o fenômeno do fim da história, né? A ideia de fim da história não é uma ideia do Fukuyama. Na verdade, o conceito de fim da história é um conceito bastante interessante, porque é um conceito filosófico, na verdade, que ele surge. Cara, eu não sei quando esse conceito surge, porque é um negócio muito. Ó, vou te explicar por quê, ó. Quem falou sobre o liberalismo como fim da história foi o Francis Fukuyama, lá no livro dele lá, tá? Que eu já falei também, não vou me repetir aqui, tá? Mas antes dele tinha a questão do fim da história dentro de uma perspectiva marxista, né? Que seria a ideia de destino histórico marxista, onde o mundo no fim da história seria um mundo marxista, né? Que seria uma profecia que está dentro do marxismo, né? Que eles vão dizer que é uma profecia necessária, fisicamente necessária e tal, né? Mas na minha opinião isso não é uma crença física, isso é uma crença metafísica, né? Então existe uma metafísica por trás dentro do marxismo, né? Quando você pensa numa previsão que não necessariamente por motivos físicos o mundo vai se tornar marxista, vai se tornar comunista no futuro. Para mim, isso aí é uma afirmação que você não tem como apontar a veracidade dela sem recorrer por um veritador metafísico. Mas esse é um assunto talvez para um outro episódio, eu tô saindo um pouco do assunto. Agora, antes disso, você tem o conceito também de fim da história em Nietzsche. Ele vem com o negócio do fim da história e do último homem, né? Que ele vai dizer que o último homem, eu também já comentei sobre isso no canal, então não vou ser muito repetitivo, mas o último homem seria um homem fraco, um homem que ele é derrotado pelo conforto, o homem que vive a vida muito confortável e acaba enfraquecendo por viver a vida de um modo muito confortável, né? Que se usa para explicar isso é o negócio da fogueira, né? Que seria um homem em volta de uma fogueira, né? E essa fogueira, e ele tem medo de sair de volta da fogueira, porque ali enquanto ele está em volta da fogueira, ele está no quentinho, né? Então ele fica ali e não faz mais nada, ele só fica em volta da fogueira, ele não enfrenta o frio, ele não enfrenta mais nada, entendeu? O último homem seria isso no conceito nietzschiano, né? Então o último homem seria um homem fraco, que seria o último, não no sentido do melhor homem de todos, mas o último no sentido do fim do homem, né? Que seria o fim o homem, a decadência plena, total, absoluta do homem, né? Que seria um homem controlado pelo conforto, né? Isso tem muito a ver com aquela filosofia do Nietzsche, aquela questão da vontade de potência e tal, né? Mas enfim, já falei sobre isso em outras questões, em outros episódios, não vou me repetir, né? Tem também a ideia do último homem, né?
como de uma perspectiva cristã, tá? Que se tu procurar aí você vai ver, né? O último homem dentro do cristianismo, na verdade, é o Jesus Cristo, né? Que seria o último homem no estilo do melhor homem possível, né? Então esse conceito de fim da história e tal, ele é um conceito bastante amplo, bastante estudado e tal. Você pode pegar Spengler também com a noção de uma história como algo cíclico. Então é um conceito muito amplo, tá? Mas aqui a gente está tratando, em termos de paradigmas, a gente está tratando dentro do conceito do fim da história do Francis Fukuyama. E o fim da história no Francis Fukuyama é a ideia de que o liberalismo venceu o fascismo e o liberalismo venceu o comunismo e só o que sobrou no mundo foi o mundo liberal, né? Então isso é o fim da história, seria o fim das disputas ideológicas, porque o liberalismo prevaleceu como a melhor ideologia de todas. Daí o que acontece, né? Cria esse paradigma, né? E o mundo, salvo raras exceções, se integra e cada país passa a fazer aquilo que ele consegue fazer de melhor, né? Isso explica muito da situação brasileira, né? Por que o Brasil ele é um país com agro muito forte? Porque a ordem mundial imposta no fim da Guerra Fria dizia que cada país vai fazer aquilo que é melhor, né? E o Brasil ele é muito bom no agro, logo o Brasil vai fazer só agro, né? E daí que vem o processo de desindustrialização do Brasil, lá do Consenso de Washington e tal, aquela coisa toda que você provavelmente já conhece, né? Tudo lindo, né? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. O mundo a partir dali seria um mundo onde não haveria mais disputa ideológica, todo mundo seria liberal, e você teria cada país fazendo aquilo que ele é melhor, cada país integrado, né? E através dessa integração você geraria a paz, né? Então o mundo, né, como eu falei ali, salvo raras exceções, né? A gente pensa em termos de Cuba, Coreia do Norte, alguma república religiosa muito fechada, entendeu? Mas no geral, o antigo paradigma, né, que seria o paradigma de pós-88, pós-queda do Muro de Berlim, é um paradigma liberal de integração entre os povos, tá? Uma imagem icônica dessa questão é a ideia do Milton Friedman, né, que é esse senhor segurando um lápis, né? Se você é inscrito do canal, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, né? Esse é um vídeo muito famoso do Milton Friedman, onde ele vai te contar que ele vai te passar aquela ideia de que a ideia de globalização a partir de um lápis, né? Então, que é um exemplo muito icônico, muito famoso e que explica talvez muito bem a questão, né? Então ele vai assista o vídeo lá, né? Escreva lá Milton Friedman lápis, né? Milton Friedman pencil. E ele vai dizer, olha, o lápis, você consegue fazer o melhor lápis no menor tempo possível, pelo melhor preço, se você descentralizar cadeias produtivas e integrar o mundo inteiro dentro de uma lógica liberal de livre comércio. Através das maravilhas do livre comércio, você consegue fazer o melhor lápis no menor tempo possível, pelo menor preço. Ele vai te dizer que a madeira veio de um lugar, a borracha veio de outro lugar, o grafite veio de outro lugar, o lápis foi montado em um outro lugar, e papapá, tá? Então, esse exemplo do lápis, do Milton Friedman, é um exemplo que reflete muito a crença que se tinha lá no fenômeno do fim da história, de que você conseguiria muito progresso material, né? Você conseguiria muita riqueza mundial através de uma integração de livre mercado entre os países. Daí você tem essa dinâmica que eu falei, que cada país vai fazer aquilo que ele é o melhor. Talvez uma imagem muito icônica dessa época seja de fato essa imagem do Milton Friedman te explicando sobre o lápis, né? Esse vídeo do Milton Friedman, ele é um vídeo muito importante, né? Tá bom? Então eu tô passando meio rápido isso aí porque eu já falei sobre esse assunto já várias vezes. Tu é inscrito do canal, tu já deve ter me ouvido já falar sobre isso já, né? Mas basicamente é isso, né? E daí você tem o fenômeno da paz perpétua, né? E o que é a paz perpétua, né? Através da integração entre os povos dentro de uma ordem mundial liberal, criar-se-ia um Estado permanentemente de paz baseado em princípios jurídicos racionais e morais. Isso aí foi elaborado por Immanuel Kant em 1795 no livro A Paz Perpétua, né? Então ele está falando sobre esse livro do Kant, ele é um livro muito interessante, eu já li também, tá? Confesso que a primeira vez que eu li eu não entendi muita coisa, que o Kant ele escreve num alemão gótico muito antigo, muito difícil, né? Mas o que o Kant está dizendo lá, né?
ele está tentando achar uma solução para as guerras, né? Ele está tentando dizer assim, como é que você acaba com as guerras no mundo, né? E lá nesse livro, né, se tu quiser pesquisar, o nome do livro é A Paz Perpétua, né, não me lembro o nome em alemão, mas ele vai defender que você precisaria de uma ordem, tu precisaria de uma integração de povos que se integrariam através de princípios jurídicos racionais e morais, né? E quando a gente está falando em princípios jurídicos racionais, a gente está falando dentro de uma perspectiva universalista, moral, racionalista, que é a perspectiva proposta por Kant como uma consequência do pensamento de Descartes e Hume, lá na crítica da razão pura, na crítica da razão prática, na crítica da razão pura prática, na fundamentação da metafísica dos costumes e na paz perpétua. Ele surge com uma ideia de você gerar paz através da implementação de princípios racionais e morais, que seriam princípios universais, né, que tem a lógica dos imperativos categóricos de agir de tal modo que a máxima da atuação possa vir a ser tida como uma lei universal. Através deste sistema universalista moral, o Kant, na teoria, ele pensa que seria possível você gerar uma paz perpétua. E o mundo liberal, o mundo de fim da história, eu acho que talvez ele chegou muito, muito perto disso, né? Então você tentou, e tinha-se a crença, né, que depois provou errada, de que o liberalismo ele levaria todos os países a serem democracias, né? Então você implementa um regime liberal e o mundo vai virar um mundo democrático, né? No sentido de que a consequência fisicalista de você adicionar um livre mercado, né, um mundo físico, né, vai gerar uma influência na moralidade que vai fazer as pessoas todas seguirem princípios jurídicos racionais e morais universalistas, adotariam a democracia e basicamente isso é o pensamento do fim da história, né? Quando você tem a ideia de que, olha, as civilizações que não são o americanismo, que não são o mundo ocidental, elas são atrasadas. Quando elas chegarem próximo da gente, elas vão ser também democracias, tá? Esse é o fenômeno do fim da história e a gente vê esse fenômeno, inclusive, hoje, mas também vivo, continua vivo, né? Quando alguém fala, por exemplo, que os Estados Unidos, o Brasil é um Estados Unidos piorado, né? Isso aí, por trás disso, existe um pensamento de fim da história, né? Que no sentido assim, o Brasil ele só vai ser bom quando ele evoluir, ele vai virar um Estados Unidos, né? Essa é a ideia de fim da história. Então, de uma ordem liberal e tal, né? Então, é um pensamento universalista, de um certo modo imperialista, porque ele acaba reforçando aquela ideia de civilização versus barbárie, né? Que nós somos racionais, civilizados e os outros são bárbaros, né? Que no fim das contas é uma racionalização do conceito de Spengler de amigo e inimigo, né? O racional ele é bom, então ele é meu amigo, e o bárbaro ele não é bom, então ele é meu inimigo, né? A gente tem, inclusive, na Suprema Corte do Brasil, um ministro que pensa exatamente desse modo, né? Que é preciso civilizar a população brasileira, né? Para fazer a população brasileira seguir princípios iluministas e tal, né? Bom, enfim. Isso é uma discussão bastante ampla, bastante interessante dentro da filosofia do Kant, mas basicamente tem-se a ideia da paz perpétua através da implementação de princípios jurídicos racionais, e depois do fenômeno do fim da história, essa implementação vai ser dada através do liberalismo, né? Então, a partir que o liberalismo ele vai avançando, tinha-se a crença de que as pessoas ia todo mundo virar uma democracia. Seria a ideia de que existe uma verdade última correta, né? E essa verdade última correta seria o americanismo, seria o liberalismo, seriam as democracias, tá? Então, basicamente, esse é o fenômeno do fim da história. Em resumo, esse é o paradigma da velha ordem mundial estabelecida em 1988. E até aí estava tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Entretanto, meu querido, né, a história continua, né? A dialética nunca para, como diria o nosso grande amigo Hegel, né? Um cara que deu início a ideias muito duvidosas. O cara muito inteligente, mas que inspirou algumas coisas aí que talvez não tenham sido muito boas na história, né? Que não é o marxismo, tá? Diga-se de passagem, porque o marxismo ele é uma negação da filosofia do Hegel, tá? Porque o Hegel ele tem uma crença na metafísica do Geist, né? Que seria a metafísica do espírito, enquanto que o marxista ele acredita na negação da metafísica, né? Que, na minha opinião, é uma crença metafísica, né? Você negar a metafísica
é por si só uma concepção metafísica, né? Você dizer que só o que existe é o mundo físico, por si só, ele é uma crença metafísica, né? Porque não é uma crença que você consegue comprovar dentro do mundo físico, né? Mas daí a gente entra naquela questão da circularidade lá da filosofia analítica, né? Do homem que puxa a si mesmo para fora de um pântano pelos próprios cabelos, tá? Então, a dialética não para e acabou se gerando um problema, né? Que foi o início do mundo ruindo, né? Do antigo paradigma ruindo. E é o seguinte, cara, a partir do momento que você gera uma ordem mundial, onde cada país faria aquilo que é melhor, você vai gerar junto uma série de problemas. Então você cria, por exemplo, você cria uma relação comercial de gás natural da Rússia com a Europa, né? Então a gente gera uma dependência da Europa com relação à Rússia. Por quê? Por que a Rússia está vendendo gás natural adoidada? Porque ela estava inserida no paradigma do fim da história. A Rússia vai fazer aquilo que ela é melhor. E o que ela é melhor é extrair e vender recursos naturais. E a Europa vai fazer o quê? Aquilo que é melhor, que é desenvolver tecnologia, setor terciário, quaternário, econômico, né? Remédio, essas coisas todas que o pessoal da indústria farmacêutica surge da Europa lá, que tem muito dedo do bigodismo, inclusive, na indústria farmacêutica, mas isso aí é um assunto talvez para um outro episódio, né? Então existe uma integração entre Rússia e Europa que ela surge a partir de uma perspectiva de fim da história de integração entre múltiplos povos dentro do liberalismo, tá bom? Também você desindustrializa todos os países do mundo e você industrializa a China, né? Então, por exemplo, no Brasil, ao invés de você ter uma indústria nacional, você faz o Brasil virar um agroexportador e você compra de quem é muito bom em indústria. Quem que é muito bom em indústria é a China, né? Então o mundo foi se desindustrializando e a indústria foi sendo passada gradualmente para a China, né? Aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e em vários países do mundo, né? Então a China se transformou na fábrica do mundo, né? E ela é muito boa em virtude do fato... Eu não sei se eu botei isso no slide. Não, acho que eu não botei. Mas eu também já comentei em muitos episódios, né, que na verdade a China é muito boa porque a China consegue cortar custos que nenhum outro país consegue, que é o custo moral, né? Então o chinês ele pode ser escravizado, né? A moral chinesa permite isso, né? Enquanto que em outros países do mundo não é possível fazer isso, né? Então você não consegue explorar o máximo e cortar o máximo de custo, né? Que seria você obrigar alguém a trabalhar de graça ou trabalhar por um salário extremamente baixo, né? E depois, quando a pessoa ficar velha, você mata a pessoa, né? Para não ter que pagar a previdência, você polui o meio ambiente, você faz um monte de coisa que seria de uma moralidade duvidosa, né? Que seria uma moralidade de comunismo, que é você tratar a pessoa como um meio para atingir o fim último bom, que é o fim do comunismo mundial e tal. Mas isso aí é um assunto talvez para um outro episódio. Mas o fato é que a China é extremamente competitiva porque o sistema moral chinês é um sistema moral que permite você cortar um monte de custos que você não consegue cortar em nenhum outro país, né? E daí às vezes vem alguém no Brasil assim e fala: quer industrializar o Brasil? Basta cortar impostos, irmão. Basta cortar. Não, meu amigo, não, você não entendeu o paradigma mundial. Se o Brasil zerar imposto, não tem imposto nenhum, nada, acabou o Estado, tudo zerou, não tem nada de imposto, ainda assim a gente não seria tão eficiente quanto o chinês, né? Porque a base moral brasileira não permite que seja cortado o custo de salário das pessoas. A base moral brasileira não permite que seja poluído o meio ambiente ad infinito. A base moral brasileira não permite que os velhos sejam assassinados para não pagarem a previdência. Uma série de coisas, né? Para o Brasil não ter que pagar a previdência, né? O problema, no fim das contas, do Ocidente, em muitos casos, e porque o Ocidente não consegue competir com a China, é uma questão moral, é uma questão da moralidade, porque a moralidade ela dita a economia. Isso eu também já falei várias vezes. Se tu é inscrito do canal, tu já deve ter ouvido várias vezes eu falar, né? Por que não há fábrica de bebidas alcoólicas no Oriente Médio, né? Por que não há? Porque não há uma moralidade que sustente uma fábrica de bebidas alcoólicas no Oriente Médio, porque a moralidade deles não permite que as pessoas lá consumam álcool, tá bom? A moral dita a economia, e como a China tem uma moral que permite a exploração máxima do ser humano, a exploração máxima da natureza, é impossível para o mundo ocidental competir com isso. E é por isso que a China
dentro de um cenário de livre mercado, ela ganha, né? Porque ela o país mais industrializado, o país onde a indústria consegue ser melhor, né? Se tu tá naquele paradigma de que cada país deve fazer aquilo que ele é melhor, então a China vai ser a indústria, porque a China consegue cortar custos que ninguém consegue cortar, tá bom? É mais ou menos isso, tá? Bom, se tudo continuasse assim, né? Se tudo continuasse assim, a Rússia e a China iam ficar cada vez mais fortes, né? E o bloco ocidental, por consequência, mais fraco, né? Então a Rússia ia continuar ganhando dinheiro vendendo gás natural, a China ia continuar ganhando dinheiro vendendo com indústria, né? E vai industrializando e tal. E ia ficar cada vez maior e o bloco ocidental ia, por consequência, ficar cada vez mais fraco, tá? O que mais que eu botei aqui? O problema das relações econômicas que geram somas positivas, né? E isso é uma questão também que daria um vídeo inteiro para falar sobre essa questão, porque é o seguinte, o que é um jogo de soma zero, né? Um jogo de soma zero é um jogo onde um ganha e o outro perde. Exemplo, Tigrinho, né? Você joga no Tigrinho, você perde e a banca ganha. Ou você ganha e a banca perde, né? Então é um jogo de soma zero, né? Se tu botou 20 reais, você vai ganhar 20 reais, ou vai perder os 20 reais, tá? A soma do que foi ganho e do que foi perdido é zero. Isso é um jogo de soma zero, isso é uma relação econômica de soma zero, tá? Uma relação econômica de soma positiva seria uma relação econômica onde ambos os lados ganham, tá? O que aparentemente parece algo bom, né? Em um primeiro momento parece algo bom, né? Pô, eu tô ganhando, eu ganho tendo essa relação contigo, você ganha tendo essa relação comigo, né? É interessante, mas também não é tão interessante assim, cara, porque existe um conceito, né, que é um conceito de guerra assimétrica, né, que é a ideia assim, olha, vamos pensar na relação Brasil-China, né, a China vende produtos industrializados, o Brasil vende produtos do agro, né, os dois ganham, perceba que os dois ganham, né, a gente ganha produto industrializado, a China ganha produto do agro. Agora, existe um negócio da assimetria, né, que é o seguinte, nessa relação, né, onde os dois ganham, a China ganha. Então pensa assim, os dois subindo, ó, tá? Os dois ganham, os dois estão subindo. Tá? Entretanto, a China ganha muito mais, então a China sobe cada vez mais, tá? Cada vez mais, né? Então, mesmo em um jogo onde existe uma soma positiva, que talvez seria a relação entre Brasil e China, você vai ter o problema em que essa relação econômica, ela gera uma assimetria muito grande, no sentido assim, é bom para o Brasil ter uma relação com a China? Mas é muito melhor para a China ter uma relação com o Brasil. Então você acaba, nesse sentido, enfraquecendo o Brasil, né, se tu pensar em termos de longo prazo, porque a gente vai subindo um pouquinho e o chinês vai subindo muito, né? E isso é precisamente aquela ideia do livro Unrestricted Warfare, não tem em português esse livro, tá? Que é um livro de chineses falando sobre guerras assimétricas, né? Então a estratégia chinesa para vencer os outros países é através da assimetria econômica, né? Então você gera uma soma positiva para os dois lados, os dois países acham ótimo, mas a longo prazo o chinês vai estar muito melhor que o outro país, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então nem sempre um jogo de soma positiva ele é bom, tá? Em alguns casos ele até pode ser bom, se for mais ou menos igual ali, tá? Mas quando você tem um país que ganha um pouquinho e outro país que ganha um monte na relação, você vai gerar uma assimetria, e daí é aquela história da placa tectônica, uma hora uma placa tectônica passa por cima da outra, tá? Por mais que seja desejável que relações comerciais entre os países sejam relações de soma positiva, ainda assim, nesse caso, você tem o problema da assimetria econômica, que é uma forma de guerra de quinta geração, né, que é uma guerra total, que é a ideia de que todos os lugares onde você pode guerrear com as pessoas, você vai guerrear, não só num sentido tradicional de guerra, né? Então a guerra informacional, a guerra econômica, a guerra cultural, e vários tipos de guerra, tá? E a estratégia chinesa para vencer os outros é através da guerra econômica. É através de você gerar um jogo de soma positiva, onde no caso você vai ter muito mais benefício para a China do que para os outros países, né? Por isso que a China, ela quer te vender produtos industrializados, mas ela não quer que você desenvolva uma indústria. Já viu a China industrializar algum país? Não, não existe, né? Não existe. A estratégia deles não é industrializar países, né? A estratégia deles é vender o produto industrializado, né? Porque assim você gera uma assimetria econômica. Mas enfim, que nem eu falei,
Isso aqui esse tópico, por si só, é um tópico muito amplo que daria um vídeo muito longo para falar sobre isso, então a gente vai deixar para lá, tá? Seguindo, né? Então foi necessário destruir o antigo paradigma mundial pós-Guerra Fria. Tá? Eu quero que tu entenda o seguinte, se o mundo continuasse do jeito que estava há alguns anos atrás, isso aí, a longo prazo, destruiria o mundo ocidental. Então a Rússia ficaria muito forte, o mundo ocidente não ia conseguir lidar com a Rússia, né? E a China ficaria muito forte também e o Ocidente não conseguiria lidar com a China e aos poucos o Ocidente ia ser destruído. Foi necessário mudar o paradigma liberal de fim da história, né, para evitar que o Ocidente fosse destruído, tá bom? Basicamente é isso, né? E isso começa, evidentemente, na Ucrânia, né? Seu Volodymyr Zelensky, caso você não conheça, impossível que você não conheça, né? Comediante, né, que se elegeu na Ucrânia e quis separar a Ucrânia da Rússia. Então foi feito o seguinte, né? Foi feito um movimento de guerra de quinta geração para trocar o presidente da Ucrânia, né? O pessoal da Rússia chama isso de guerra híbrida, né? Que na verdade você manipula algoritmos, né, para modificar consensos e a janela de Overton e você acaba elegendo o presidente que você quiser, né? Então, foi feito esse movimento, né? Existem provas históricas de que isso foi feito, a gente tem toda a influência da Vitória Nuland na Ucrânia e tal, né? Foi feito, né? Então, foi feito uma manipulação informacional para mudar o presidente da Ucrânia, né? Juntamente porque a guerra híbrida, na verdade, ela não é só a guerra informacional, né? Lá no livro do cara lá da Guerra Híbrida, que eu li, até tem uma leitura comentada aqui no canal, se eu não me engano, ele diz que a guerra híbrida não é só a guerra informacional, não é só você mudar a mente das pessoas através do controle de algoritmos, né? Envolve também você armar dentro de um país regimes dissidentes, né? Que foi o que foi feito na Ucrânia, gerou toda a confusão na Ucrânia, né? E basicamente fazia parte do plano ocidental, tá? Então a troca do presidente era parte do plano, né? Mas não era o objetivo principal, né? Então as pessoas encaram erroneamente a ideia de que, olha, o objetivo da OTAN era mudar o presidente da Ucrânia. Não era isso, cara. Nunca foi isso, né? Fazia parte, talvez, mudar, mas o objetivo principal não era esse, cara. O objetivo principal era forçar a Rússia a atacar a Ucrânia. E os russos caíram como patinhos no plano. Você forçou a Rússia a ter que dar uma resposta dentro de uma guerra convencional. Então a guerra de quinta geração feita pelo bloco da OTAN fez com que a Rússia fosse expelida da Ucrânia e isso forçou a Rússia a fazer uma guerra de terceira geração, se eu não me engano, né? Que seria a guerra convencional, né? E por isso os russos atacaram a Ucrânia. O objetivo de você mudar o regime de Kiev, na verdade, você colocar o Zelensky, na verdade, era um meio para fazer a Rússia atacar a Ucrânia, que era o plano principal, né? Então, eu lembro de uma época que quando foi feito o ataque, pena que eu não achei mais o vídeo, eu dei uma procurada, eu queria mostrar, mas não achei. Mas eu lembro disso, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o primeiro pronunciamento que o Biden fez, ele tava, tipo, rindo, entendeu? Ele tava feliz com o que tava acontecendo. Ele não tava se segurando de feliz, né? Porque ele já tava dizendo há um tempo que isso ia acontecer, né? Que a Rússia vai atacar a Ucrânia, a Rússia vai atacar a Ucrânia, a Rússia vai atacar a Ucrânia. E daí, quando atacou, ele veio e mandou um eu avisei. Só que ele mandou um eu avisei dentro de uma satisfação pessoal, assim, cara, que parecia quase como se fosse o plano, entendeu? O plano deu certo. E o plano era esse mesmo, era começar um conflito lá. Por quê? Deixa eu ver se eu botei o porquê, né? Porque com o conflito, né, a Rússia foi afastada da Europa, né? E a OTAN, antes obsoleta, agora ganhava cada vez mais força. Então, a partir do momento em que a Rússia invade a Europa, você remove a Rússia do processo de globalização, né? Isso é feito através um dos símbolos disso seria o Nord Stream, né? A explosão do Nord Stream. Talvez um dos objetivos fosse o fim do Nord Stream, porque através do fim dessa relação econômica
de Europa à Rússia, você exclui a Rússia do processo de globalização, tá? E você para de dar dinheiro para um inimigo do mundo ocidental, tá bom? O que eu acho é que o conflito na Ucrânia faz parte do plano, fazia parte do plano, tá? Eles queriam que isso fosse feito, né? Eles queriam que começasse um conflito lá na Ucrânia e, de fato, o conflito começou, tá? E a consequência é você ter um grande embargo econômico e você ter o fim do Nord Stream, tá bom? Ao empurrar a Rússia para uma guerra interminável, eles enfraquecem as posições da Rússia no Oriente Médio. Isso aqui é uma consequência do conflito da Ucrânia, né? Então a Rússia, que era muito forte ali no Oriente Médio e África, começa a enfraquecer, né, para conseguir se manter lutando ali na guerra da Ucrânia. Isso leva à queda da Síria, né? Então a gente teve, acho que foi esse ano que caiu a Síria? Acho que foi, né? Então a Síria caiu através da Turquia e Israel, porque a Rússia não tinha mais meios de manter tudo ali funcionando, né? E o próximo da lista é o Irã, que talvez seja o ponto do vídeo de hoje, né? Por que o Israel está atacando o Irã, né? Qual é o porquê do Israel atacar o Irã? Bom, existem múltiplos motivos, tá? Mas o principal motivo é a iniciativa Belt and Road, que é uma iniciativa chinesa de você gerar uma grande rota da seda. Perceba aonde passa a rota da seda aqui, ó, o Golfo Pérsico, tá? O Irã está por aqui, aqui está o Estreito de Hormuz, se eu não me engano, e o Irã está aqui, aqui você tem o Iraque, aqui você tem, se não me engano, o Kuwait, a Arábia Saudita. Cara, é uns quantos paizinhos que eu eu não sei exatamente, tá? Mas se você começar um conflito aqui, ó, tá? Você quebra a rota da seda chinesa, tá? Se você quebrar aqui também, né? Então você acaba, ao atacar posições da Rússia, né, lá no Oriente Médio, você acaba, por consequência, atingindo a China. Então a rota da seda, que faz parte do plano de vitória comercial chinesa, tá? A China, que nem eu falei, a estratégia chinesa é uma estratégia comercial e essa estratégia comercial, ela exige você fazer rotas comerciais, né? E a partir do momento que você sabota rotas comerciais, e essa aqui é uma rota comercial muito importante, né? A partir do momento que você sabotou essa rota comercial aqui, você praticamente cortou a China de metade do mundo aqui, ó, tá? Então você limitou o comércio chinês a esses países ecos aqui em volta, né, que ninguém se importa, e a Rússia, que está cada vez mais fraca. Então o que eu estou querendo dizer é que o ataque de Israel ao Irã, ele é algo que favorece a luta da OTAN contra a China, né? E isso é possível de ser feito porque houve um enfraquecimento das posições da Rússia naquela região. Tá entendendo como está tudo interligado? Então você força a Rússia por uma guerra, né? A Rússia começa a enfraquecer, né? Quando ela enfraquece, você começa a atacar posições do Oriente Médio e você derruba toda a rota da seda, tá bom? Então é aquela velha estratégia de você vencer uma civilização. Se tu já jogou Civilization, o modo de você vencer uma civilização comercial é você não precisa atacar diretamente o país, não. Você só corta as rotas comercial, começa a sabotar todas as rotas comercial, daí acabou. Porque ela não vai ter como trocar mais, não vai começar a faltar dinheiro aqui, daí vai enfraquecer tudo. A guerra, assim, muita gente fala assim, a guerra vai ser quando a China invadir Taiwan, né? Não, cara, a guerra já está acontecendo e ela está acontecendo através de você sabotar gradualmente todas as rotas comerciais chinesas, tá? Então, basicamente, é isso, né? Tá, vamos seguindo. A estratégia da China, né? A estratégia da China é jogar parado e tentar vencer economicamente. Acho que eu já expliquei, acho que já está mais ou menos bem claro isso, né? Então, você busca, através do comércio, um jogo de soma positivo, né? E nesse jogo de soma positivo, a China vai ter mais positivos do que o outro, né? E através dessa assimetria, do conflito assimétrico, você consegue vencer os outros países gerando uma dependência econômica e concentrando o máximo de riqueza e renda dentro da China. O que eu vejo é que a civilização chinesa ela possui uma estratégia de vitória econômica, né? Só que a iniciativa Belt and Road já está indo para o buraco, né? Então já está acabando a ideia de Belt and Road. E eu penso que assim, que a China, eu já falei isso quando aconteceu o negócio da Síria, né? A China tinha que ter ajudado
na Síria, né? Mas não ajudou. E quando eu digo ajudar, não é mandar tropa, entendeu? Pode até mandar umas tropas lá, mas eu digo ajudar no sentido emprestar sistemas de defesa, montar sistemas de defesa, alguma sabe, coisa assim, né? Então ela tinha que ter ajudado e não ajudou, né? Então o que eu acho é que a China, como ela tá jogando muito parado, falta a ela comprometimento pro tal dos BRICS, né? Se ela quiser o negócio do BRICS, ela tem que fazer o BRICS acontecer, e ela não tá fazendo, tá? Porque ela tá jogando parado, né? Então tinha que ter ajudado a Síria, não ajudou a Síria, tinha que ter ajudado o Irã, até agora não ajudou, né? Pode ser que ajude, mas até agora não ajudou, né? Vender sistema de defesa aéreo, por exemplo, para o Irã ajudaria muito o Irã, né? Ou emprestar um sistema de defesa aéreo ajudaria muito. Teria muita coisa que a China poderia fazer para tentar ajudar o Irã e simplesmente ela não fez nada, né? Assim como não ajudou a Síria, tá? E a consequência disso é que a iniciativa Belt and Road já era, tá? Pelo menos naquele canto, né? E de bônus ainda, a China tomou um tarifaço grande do Trump, né? Então o Trump botou uma tarifa grande ali no rabo do chinês, né? E o chinês teve que aceitar porque não conseguiu revidar. O meu ponto é que assim, a estratégia chinesa, tipo, a China ela é vendida para você como se ela fosse um país, como é que eu vou dizer, um grande país estrategista, não, com pessoas muito inteligentes que têm grandes estratégias, não sei o que, né? Eu sempre lembro quando alguém fala sobre a China, né? Você já deve ter ouvido isso também, que porque o chinês, como é que é? Se tu perguntar para um chinês o que ele acha da Revolução Francesa, o chinês vai dizer que ainda é muito cedo para ter uma opinião, né? E a Revolução Francesa aconteceu em 1789. E ele diz, não, que é muito cedo para ter uma opinião, né? E isso é visto como se fosse uma grande sabedoria, né? Como se fosse um sinal de uma grande sabedoria, né? Só que eu acho que não, cara. Isso é um sinal de uma grande burrice, quer dizer, que já passou 300 anos quase, e você ainda não consegue ter um pensamento sobre o que aconteceu, significa que você é atrasado, pô. Não é sabedoria você simplesmente, eu acho muito cedo para pensar sobre o assunto. Não, cara. Eu acho que é o contrário, acho que quanto melhor você conseguir, mais rápido você conseguir pensar, mais você vai se adaptar à mudança. Então, a ideia de que, olha, a China é um país sábio porque existiu em 1700, porque eles acham que é muito cedo para falar sobre a Revolução Francesa, na verdade é precisamente o contrário. É um sinal de burrice imenso fazer isso, demorar 300 anos para dar uma resposta a um fenômeno histórico, né? E muita gente que defende a China, eles defendem a China como se a China tivesse um grande plano, uma grande visão de longo prazo, como se fosse uma civilização que não sei o que e tal, né? E eu acho que não, cara, tá? Eu acho que, supostamente, né, a gente tem que perguntar que tipo de estrategista é esse, né? Que país estrategista é esse, né? Porque não fizeram nada na Síria, caiu a Síria. Não estão fazendo nada no Irã, vai cair o Irã, né? Então eles estão sistematicamente, tomaram uma tarifaça do Trump, estão sistematicamente na defensiva, tá nos corner ali do boxe, no canto do boxe, apanhando ali, e não devolvem nada, porque na cabeça deles eles estão com a estratégia econômica de vencer a longo prazo, só que eles não entenderam que a estratégia econômica deles está sendo sistematicamente sabotada, né? E essa sabotagem começa lá na guerra da Ucrânia, que provavelmente o chinês vai dizer que é muito cedo para pensar sobre as consequências da guerra da Ucrânia, né? Então, diante disso, a gente fica esperando a China reagir, né? Então aqui tá um meme aqui, eu esperando a China reagir, né? Então a gente está na Segunda Guerra Fria, né? E a gente está esperando, né? Eu estou esperando uma reação chinesa, né? E não há reação chinesa, né? Porque isso também eu já falei em outros episódios, a China ela é uma civilização muito fechada, muito defensiva, muito fechada. Então ela não vai querer mandar tropa, não vai, entendeu? Não vai querer, não adianta, cara. Eles estão tentando vencer economicamente. Pensar as principais obras de arquitetura chinesa, você vai ver que é tudo obra fechada, né? Tu pensar na Grande Muralha da China, isso é uma obra para fechar o país, né? Ou se tu pensar no Palácio Proibido, entendeu? Forbidden Palace, né? Ou então se tu pensar recentemente no grande firewall chinês também, é uma civilização que ela é fechada, é uma civilização para dentro, né? Então diante disso, cara,
Enquanto não estiver batendo no rabo deles, eles não vão fazer nada, né? Então a Síria está caindo, eles não estão fazendo nada. O Irã está caindo, eles estão fazendo nada, tá? Se a Rússia cair, provavelmente eles não vão fazer nada também, tá? E é aquela história, né? Vai caindo um por um, uma hora eles vão cair também, né? Então falta talvez iniciativa para o chinês, falta comprometimento para dar uma resposta a essa tentativa do Ocidente de mudar a ordem mundial, tá? Novamente. Como a ordem mundial atual beneficia a Rússia e a China e não beneficia o Ocidente está usando a iniciativa para modificar a ordem mundial. E o chinês não consegue ver isso, ou se ele vê, ele não faz nada. Ele não está fazendo nada. E quando eu digo fazer alguma coisa, eu não estou dizendo ir lá e declarar uma guerra, entendeu? Mas eu digo assim, ajudar os aliados, botar lá um... Tipo, pensa se o Irã tivesse sistemas defensivos de mísseis de chinês lá, parado lá, entendeu? Pensa se tivesse, talvez a coisa seria muito diferente. A mesma coisa a Síria, né? Se a China tivesse ajudado a Síria, a coisa talvez teria sido diferente. Talvez o Bashar al-Assad estivesse lá até agora. Mas nada disso aconteceu. Tá? Então, eu digo aqui, né? E aqui eu não estou fazendo análise de torcida, eu só estou te mostrando o que eu estou vendo, né? E o que eu estou vendo é esperando a China reagir, né? É esse meme aqui do esqueleto embaixo da água, esperando a China reagir, né? Então, estão tomando na cabeça direto, né? Há muitos anos já, estão tomando, estão perdendo espaço cada vez mais, né? E não conseguem reagir, justamente talvez por essa questão do não é muito cedo para reagir, é muito cedo para pensar sobre a Revolução Francesa, é muito cedo para pensar sobre a guerra da Ucrânia. Não é muito cedo, cara, nunca é cedo para você tentar dar uma opinião, cara. É melhor você tentar alguma coisa do que você simplesmente, não vou emitir opiniões porque é muito cedo, né? E o chinês está aí, está tomando na cabeça, né? Tá aí, Belt and Road agora com o fim ali no Oriente Médio já era, né? Eles vão ter que talvez fazer um Belt and Road pela África, e a África é estável, pode ser facilmente desbaratado tudo lá. E é isso, boa sorte. E é aquela história do futebol, né, cara? Quem não faz, leva, né? Quem não faz, leva. Então eles estão tomando gol atrás de gol. E aí estão pensando, talvez, se daqui 200 anos eles vão reagir e fazer alguma coisa, tá? Bom, desde o começo a OTAN usou sua vantagem militar para derrotar os dois problemas, né? Então a OTAN está tendo iniciativa, né? E a Rússia você derrota mantendo a guerra até o infinito, né? Porque conforme a guerra for sendo estendida, quanto mais a guerra for sendo estendida, mais a Rússia vai ficar fraco, né? Ou você pode fazer a Rússia assinar um tratado de paz desfavorável, né? Pensando assim em termos de tratado de paz, né? Você dar as terras que a Rússia recebeu não é suficiente para a Rússia, para você ter uma vitória russa. Porque o que a Rússia ganha? A Rússia vai ganhar as terras. E o que a Rússia perdeu? A Rússia perdeu o Nord Stream, perdeu todo o comércio com a Europa, foi excluída do comércio mundial, tá? Porque não ache que a Rússia vai voltar a ter o comércio com a Europa do jeito que tinha se for assinado um tratado de paz. Isso não vai acontecer nunca mais, tá? Então o prejuízo que a Rússia tomou é um prejuízo imenso. E o Ocidente, ele tem essas duas opções onde ele vence. Ou você mantém a guerra até infinito, né, para enfraquecendo, né? Ou você faz a Rússia assinar um tratado de paz desfavorável, né? Então você dá aquelas terras lá da Ucrânia para a Rússia e pronto, né? A Rússia perdeu o Nord Stream, perdeu as relações econômicas com a Europa, perdeu a Síria, perdeu posições na África, perdeu posições em um monte de lugar, mas ganhou uns pedacinhos de terra, né? No fim das contas, aqui a gente vai falar em termos de estratégia civilizacional. Como é que você vence? Eu te falei como você vence uma civilização econômica, né? Você vence cortando cadeias comerciais, né? Agora, como que você vence uma civilização militarista? Você vence uma civilização militarista montando um sistema defensivo, tá? Então você nega o avanço da civilização militarista. Então a civilização militarista ela vai ficar enviando tropa e tu fica ali segurando ali, né? Perdendo o mínimo possível de território, né? E segurando. Uma hora, essa guerra prolongada, que já dura 3 anos, tá? Ela vai começar a ficar difícil para a civilização militarista manter. Daí você ganha
de uma civilização militarista. O problema, claro, é você conseguir manter uma linha defensiva, né? Mas no caso da Ucrânia, eles têm toda a ajuda da OTAN, então é possível segurar durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? E mesmo que não segure, mesmo que, sei lá, amanhã o Trump abandone tudo, a Ucrânia, a Europa abandone tudo e a Ucrânia seja completamente tomada pela Rússia, ainda assim não é ainda assim é um ganho para a OTAN. Ainda assim, tipo, a OTAN, ela, claro, ela vai sair não tão bem, mas ela ainda vai sair bem, tá? Então, a Rússia, por isso que eu falei que fazia parte da estratégia da OTAN empurrar a Rússia para o conflito, né? A guerra híbrida era só um meio para jogar a Rússia em uma guerra, né? E a Rússia entrou, mordeu o bait, né? Eu lembro que até o Dugin falava sobre isso, né? O Dugin dizia que o plano ocidental era enfiar a Rússia numa guerra, né? E não escutaram o Dugin, né? Tudo bem, né? Mas pelo menos, vamos dar um crédito pro Dugin, porque pelo menos ele tentou avisar, né? Então ele tentou avisar e tal. É isso, né? A China, mas seguindo, a China você derrota cortando linhas comerciais, né? Que é a famosa estratégia napoleônica. Então você faz um bloqueio das linhas comerciais, né? E passando taxa, né? Para remover, para tentar reduzir a assimetria comercial, para você ter um jogo de ganha-ganha menos assimétrico, né? Que é o que está sendo feito, né? O chinês está sendo taxado, e ao mesmo tempo a estratégia napoleônica de cortar linhas comerciais está em execução, uma estratégia ocidental, inclusive, né? Desenvolvida pelo Ocidente. Então você corta as linhas comerciais e aos poucos vai enfraquecendo o adversário, né? Tá? Então basicamente é isso, né? Na minha opinião, e aqui eu não estou torcendo para a OTAN, porque eu sei o problema da OTAN, eu sei quem está por trás da OTAN, aquela vampiraiada desgraçada, os inimigos de Cristo, né? Eu sei o que é a OTAN. Não acho que ai meu Deus, a civilização ocidental. Não, tá? Eu sei o que é a OTAN, né? Mas eu sei o lado negativo da OTAN, que é um lado negativo muito grande, né? O pessoal do vampirismo aí, né? Não vou dar muito detalhes sobre o vampirismo, mas tu sabe o que é o vampirismo, né? Então, assim, não tô torcendo pra OTAN, né? Eu só tô te contando o que eu tô vendo. Eu tô vendo que o bloco dos BRICS, né, principalmente da Rússia e China, eles estão perdendo. Sistematicamente eles estão perdendo. Eles estão tomando uma atrás da outra, entendeu? Um gol atrás da outra, tá? Então a Rússia está cada vez mais fraca, tá? Nessa guerra que eles estão botando a Rússia, né? Perderam posições na Síria, agora vão perder posições no Irã. A China não consegue fazer nada, porque ela acha que é muito cedo para pensar sobre essa questão, né? E tá tomando, né? Tá tomando, tá perdendo e não está fazendo nada, né? E no meu entendimento, a OTAN tá vencendo, tá? Agora a gente vai entrar nos insights conspiratórios, né? Que eu simplesmente, eu só vou ler o que está escrito e não vou falar nada. Não quer dizer que eu acredito que seja verdade, né? Mas eu só vou ler algumas coisas e não vou falar nada, tá? Então vamos lá, pro final do vídeo aqui, ó. A operação militar Al-Aqsa foi permitida pelo Mossad. Os palestinos serão todos empurrados para a Europa no fim do conflito. Israel não manda nos Estados Unidos como algumas pessoas pensam. Eles são um proxy, assim como a Ucrânia. Foi o Renan que vazou os áudios do Arthur na Ucrânia. Pelo menos um ministro do Supremo brasileiro é um agente da CIA. Então é isso. Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.